Olá, paz do nosso Senhor Jesus a todos que acompanham um dia mais esse momento tão especial que nós separamos, na metade do dia para refletirmos aqui na palavra de Deus. Esse momento de reflexão que traz um refrigério para nossa alma, porque eu tenho a certeza que muitas foram as vezes que o seu dia estava conturbado e através dessa mensagem de reflexão é como se você tivesse tirado um fardo das suas costas para prosseguir adiante, Retundante, para prosseguir e rumo aí aonde Deus ele quer te levar. E hoje eu quero falar sobre a importância de você relembrar, quando tiver a necessidade de relembrar tudo aquilo que Deus fez acontecer na sua vida, faça. Porque qual é o papel do diabo? O diabo, ele tem um papel, ou ele vem com a finalidade de fazer com que nós venhamos olhar para trás, não para relembrar as maravilhas que Deus fez em nossas vidas. É óbvio que não. O papel do diabo é desmotivar, é fazer você ficar para baixo, é fazer você ficar deprimido, é fazer você jogar a toalha. Então, todas as vezes que o diabo vier até você através de pensamentos, porque o diabo ele se apresenta não da forma ilustrada que a gente vê nos desenhos infantis ou até mesmo nos filmes. O diabo ele se apresenta com pensamentos, são sugestões. É como se você estivesse falando com você mesma. Então, quando ele se apresentar para te lembrar, falando assim, olha, você lembra que Deus, ele disse para você que ele faria isso na sua família, que ele abriria essa porta? Deus, ele disse que te engrandeceria e você não tem dinheiro nem para a passagem do ônibus. Deus, ele disse que ele te curaria, você repetiu os exames e os exames deram negativos. Deus, ele disse para você que ele transformaria seu casamento e olha só, o seu marido saiu de casa. Então, todas as vezes que o diabo vier até você para te lembrar daquilo que Deus te prometeu e que ainda não cumpriu, você tiver que olhar para trás. Porque quando ele está te lembrando, automaticamente você vira e você olha de onde foi que Deus te prometeu, o percurso que você percorreu até aqui e que nada aconteceu. Você começa a olhar o lado negativo, então você vai e lembra o diabo, olha, realmente Deus, naquele dia ele me prometeu isso. Mas nesse percurso até aqui, Deus ele enviou a provisão. Teve dias que eu não tinha dinheiro para pagar a conta e caiu um dinheiro na minha conta. Eu fiz uma venda. Uma pessoa que me devia fez um pagamento, eu recebia mais e eu consegui arcar com aquele compromisso sem ter um centavo na conta bancária, sem ter um centavo no bolso. Teve vezes de eu não ter forças para levantar da cama, de tamanha dor que eu sentia por conta da enfermidade. E eu não só levantei da cama, como eu fiz todos os meus serviços, eu fui para a casa de Deus. E isso não foi mérito meu, mas foi o próprio Deus me fortalecendo. É verdade que Deus ele me prometeu que restauraria meu casamento, que meu marido hoje não está em casa, mas tudo que eu já enfrentei não era nem para eu estar casada, mas Deus está trabalhando, porque antes meu marido era assim e hoje ele está mudando. Então você começa a lembrar ao diabo tudo que Deus fez. Olha, Deus fez haver provisão. Deus, ele tem me dado forças. Deus, ele tem feito isso e aquilo. Então se Deus fez, ele vai fazer. O que nós não podemos fazer é o que a mulher de Ló fez. Quando os anjos foram lá, para tirar Ló daquela cidade, porque ela seria destruída, Deus já havia anunciado a Abraão e por conta da oração de Abraão, Deus enviou os anjos para salvar a família de Ló. E o anjo disse, olha, não olhe para trás, vamos subir o monte. E Ló ainda disse, não, mas subir até a montanha não é necessário, vamos para outra cidade e etc. E tal, estava sendo salvo e ainda estava querendo dizer o que fazer. E a mulher de Ló, ela trouxe consigo o passado, porque o que a fez olhar para trás foi justamente o que ela trazia com ela. Ela trazia os costumes, ela trazia aquele ambiente hostil que para ela era satisfatório. E quando ela olhou para trás, ela literalmente parou no tempo, porque ela trouxe consigo tudo que não era bom. E o que eu quero falar para você, o que Deus está falando para você é o seguinte, olha, se você tiver que olhar para trás, lembre-se,
tudo o que Deus fez. Porque assim como a mulher de Ló e todo aquele povo que morreu lá no deserto, tendo a promessa de entrar na terra, eles cometeram o mesmo erro. Eles olharam para o que o diabo estava mostrando. Deus tinha tirado a mulher de Ló de uma cidade que seria totalmente devastada, como foi. Deus, ele tirou o povo do Egito daquela escravidão, mas eles sentiram falta da escravidão. Eles sentiram falta daquele sofrimento que eles próprios tinham pedido para Deus livrá-los. A mulher de Ló, que morreria, estava sentindo falta daquela cidade que seria totalmente consumida. Então não sinta falta de onde Deus te tirou. Não sinta falta do que Deus removeu da sua vida. E se por acaso, porventura, o diabo tem feito você lembrar de tudo o que Deus prometeu e que não cumpriu, lembre ao diabo e lembre a sua alma que o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Porque Deus, ele é imutável, a sua palavra não muda e ele se compromete com aquilo que ele disse. Então lembre-se, pare agora um pouquinho e comece a lembrar tudo que Deus fez por você. Ele te curou, ele enviou provisão, ele abriu portas de emprego para você. Ele tem te sustentado, porque se não fosse a força dele, você não estaria aí. Então, se ele tem feito, se ele fez, se ele segue fazendo, será que ele vai mudar e que ele não vai cumprir o que ele prometeu? Será que Deus, ele é mau? Que ele vai, como aquela frase, né, colocar a bala na boca da criança para não dar? Será que Deus, ele vai fazer você sentir o gostinho do novo que você vai viver para não te entregar somente para ter o prazer de ver você sofrendo? Não, porque está escrito que ele não tem prazer sequer na morte ou no desgosto na vida do ímpio. Quem dirá de quem o serve? Quem dirá na vida de quem o teme, de quem o ama, de quem o segue? Com muito mais prazer, Deus, ele vai atender o pedido do seu coração. Então agora nós vamos orar. E nós vamos sim olhar para trás para lembrar tudo o que Deus fez. Quando o povo cometeu o pecado, né, que saiu ali do Egito, para falar, a gente sente falta das cebolas e dos alhos. Antes não tivéssemos saído do Egito. Se eles tivessem olhado tudo que Deus fez, Deus enviou as pragas e Deus obrigou o faraó a libertá-los. Deus fez a água sair da rocha para saciar a sede daquele povo. Deus abriu um caminho no meio do mar para que eles pudessem passar a terra seca. E em seguida, Deus eliminou todos aqueles soldados egípcios que estavam ali com o objetivo de matá-los. Deus enviou maná para sustentar aquele povo. Deus, ele fez as roupas e os calçados durarem em todo o percurso do deserto. Se eles tivessem olhado para o que Deus tinha feito, tinha avivado a esperança no coração deles. E eles teriam dito para a alma deles, para eles mesmos, se Deus fez todas essas maravilhas, ele vai fazer a gente entrar na terra prometida e desfrutar de tudo que ele prometeu. Mas eles olharam para o que não tinham que olhar. Então, se porventura você está olhando para o que não deve, se você está olhando para o tempo, se você está olhando para o caminho percorrido e não olhou até aqui o que Deus fez, eu te convido nessa oração a olhar, confessar e se lembrar e dizer para você, se Deus fez, ele vai continuar fazendo. Porque se tem uma coisa que o nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. A pergunta que eu faço para você é, você vai permanecer fiel a ele? Porque só entrou na terra prometida, só foi salvo a parte da família de Ló que não padeceu lá na cidade de Sodoma e Gomorra, aqueles que olharam para onde deveriam olhar. Então, se você olhar para a grandeza de Deus, como Davi estava falando com a alma dele, né? Os meus inimigos estão me cercando, eles estão aqui por todos os lados. Eles vêm com o objetivo de me destruir, mas Davi ele disse para ele mesmo, mas eu sei que o momento que eu invocar o Senhor, ele virá ao meu encontro e ele abaterá todos os meus inimigos.
Então lembre a sua alma que não é para trás, nem para um lado, nem para o outro. Quando você precisar, olhe para cima, porque é de lá que vem o seu socorro. E se porventura você tiver que olhar para trás, seja para lembrar tudo que Deus fez e para se lembrar que Ele vai continuar fazendo, porque esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus que nós confessamos crer. Esse é o Deus que nós dependemos. Então vamos relembrar a Deus o que Ele fez, ou na verdade a Deus não, vamos nos relembrar a nós mesmos e ao diabo que tem insistido em fazer você parar, no tempo literalmente e não tomar posse da terra prometida. Vamos lembrar para ele que ele é o Senhor que o venceu na cruz do Calvário. Já que ele quer olhar para trás, então vamos olhar e falar: ó, diabo, só quero te lembrar que o meu Senhor, ele foi crucificado e que com ele levou essa enfermidade que eu tenho. E que com ele levou todas as misérias, todas as mazelas, todas as dores, a traição, a infidelidade, a morte. Ele venceu por mim. Então eu tô te lembrando, diabo, que tudo isso que eu estou enfrentando, eu já venci. Não por mérito próprio, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas o apóstolo Paulo, muito sábio, disse: mas com ele eu posso todas as coisas, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então vamos refrescar o diabo e lembrar, já que ele está pedindo para você olhar para trás, então vamos olhar com dignidade e lembrar tudo que o nosso Senhor fez por mim, por você. E vamos nos lembrar que em todas essas coisas, eu, você, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, mesmo sem merecermos. Ele nos amou com todas as nossas fragilidades, erros e pecados. Mas ele entra em nós para tirar de nós o pecado e para se fazer forte em nossa fraqueza. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença agora, Senhor. E eu sei que os teus ouvidos, eles estão atentos sempre a toda a oração que é feita em teu nome, Jesus. E tem muitas pessoas que oram comigo e que elas pararam um tempo, talvez como o povo que saiu do Egito, elas têm dito: quando eu não dizimava, eu tinha condição de fazer isso, eu tinha condição de fazer aquilo. Ela se esquece que quando ela não era fiel ao Senhor no dízimo, todo o dinheiro que ela ganhava, que ela recebia, corria como água entre os dedos. Ela se esquece que o dinheiro que ela ganhava era para alimentar o vício, para alimentar um pecado, talvez do adultério. Eu não sei o que ela sustentava com o trabalho de suas mãos. Mas o diabo tem feito ela olhar para onde ela não deve. Então, eu fiz o convite a cada uma dessas pessoas, Senhor, e eu mesma vou relembrar ao diabo e relembrar a minha alma, assim como cada pessoa está fazendo agora comigo. Relembrar que o Deus que me escolheu, que o Deus que escolheu a cada uma dessas pessoas, Ele sabia que nós não temos condições, mas Ele nos escolheu com todas as nossas fragilidades, porque o teu objetivo, Senhor, é ser glorificado na nossa fraqueza. Então, eu te lembro, Senhor, ou eu lembro a você, na verdade não a ti, Pai, mas nós lembramos ao próprio diabo que tem enfraquecido essa pessoa, que ela já venceu. Porque quando o Senhor Jesus foi crucificado, quando o Senhor sofreu cada açoite, cada rejeição que o Senhor sofreu ali naquele dia de tamanho sofrimento, não há dor que cada uma dessas pessoas venhamos sentir, que o Senhor já não tenha carregado, que o Senhor já não tenha levado sobre si. Então nós lembramos agora que o Senhor já venceu por mim e por elas. O Senhor já venceu por nós. Então eu lembro a essa pessoa que o Senhor já curou ela. Eu lembro a ela que o Senhor já libertou, porque quando o Senhor foi lá no inferno, o Senhor tomou a chave do inferno das mãos do diabo, para que houvesse libertação. Então que em nome de Jesus, essa pessoa tome posse da libertação, daquela que o Senhor já conquistou há tantos anos, há milhares de anos atrás. E que o Senhor venha fortalecê-la, que o Senhor venha fazer a esperança queimar dentro desse coração, para que ela lembre-se,
de que o Senhor é fiel em todas as tuas promessas, para que ela venha se lembrar de tudo que o Senhor fez com ela, não somente os feitos e maravilhas contidos na tua palavra, mas que essa pessoa, ela também já experimentou das tuas maravilhas. Então que o Senhor venha avivar a esperança e que o Senhor venha fazê-la ver que se o Senhor fez, não é que o Senhor vai fazer, não. O Senhor está fazendo no presente e nós vamos desfrutar no futuro o cumprimento da tua palavra. Louvado seja o teu nome, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fez e por tudo o que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de café com leite. Acredite com todo o seu coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Deus, Ele é fiel. Digite aí agora, Deus é fiel. Digite aí, vou dar um tempinho para você digitar. Deus, Ele é fiel em toda a sua palavra. Ele disse o que para você? Ele disse que restauraria seu casamento? Então Ele vai cumprir com essa palavra. Ele disse que te prosperaria? Então Ele vai cumprir com essa palavra. Ele disse que te curaria? Na verdade, Ele já te curou, Ele já cumpriu. Recebe isso na sua vida. Agora digite aí, eu vou permanecer fiel, porque afinal de contas, só vai viver a promessa quem permanecer fiel até o fim. Porque a fé, ela vem para que nós venhamos alcançar tudo que Deus já entregou, mas principalmente para a conservação da alma. E muitos não estão vivendo as promessas ainda, porque não estão mantendo a fé para se conservar firmes, para viver o que Deus prometeu aqui e ainda o porvir, a vida eterna. Então digite, eu vou permanecer fiel. Confesse com a sua boca, eu vou permanecer fiel. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. E se Ele prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir se nós nos mantivermos firmes até o fim, tá bom? Eu quero falar sobre um projeto social que nós temos na igreja, muito lindo, trabalho social que nós fazemos a cada 15 dias. Existem semanas que nós fazemos semana a semana, uma semana atrás da outra, porque é um trabalho necessário. Nós temos muitos projetos assim lindos que Deus Ele entregou ao nosso coração e que eu creio que nós vamos cumprir. Cada projeto, Deus vai realizar esse projeto através da nossa vida. Que é mais do que entregar uma marmita, é mais do que levar uma refeição. É ajudar de uma forma muito mais abrangente. Mas hoje, nós estamos como Paulo, quando saiu do naufrágio, naquela ilha, ele saiu recolhendo gravetos para fazer ali uma fogueira. Hoje nós estamos colhendo gravetos, quer dizer, nós estamos usando o que temos para não ficarmos parados. Hoje o que temos é recursos para fazermos marmitas, mas Deus Ele vai aumentar os recursos para fazermos muito mais. E talvez você diz assim, eu não posso ajudar o trabalho social da igreja, eu não posso fazer porque eu só tenho poucos gravetos. Imagine só se Paulo naquela ilha falasse, mas eu estou acostumado a estar em outro ambiente, ficasse falando que não tinha isso, não tinha aquilo, ia chegar à noite e ele simplesmente passaria frio. Então, como Paulo, nós temos que usar os poucos recursos que temos. Se você usar o pouco que você tem, se nós usarmos o pouco que nós temos, nós vamos conseguir, com certeza, aquecer a muitas vidas. Então talvez você se limita dizendo, mas eu queria fazer mais e não tenho condições. Então faça com o que você tem. Coopere com o que você tem. Contribua com o que você tem. Nós temos aqui a nossa igreja Recomeço, Amor e Família. O trabalho da igreja, esse trabalho, ele precisa ser sustentado. E não é o governo que sustenta a igreja. Não, a igreja ela é mantida através das ofertas, dos dízimos. Nós temos o trabalho social que também são com os cooperadores da obra de Deus que nós conseguimos fazer esse trabalho social. Então seja para ajudar no trabalho social, ou seja para ser fiel com o seu dízimo, contribua, deposite os seus dízimos, faça as suas ofertas. Talvez você diz assim, poxa, mas o dízimo do que eu tenho é tão pouco, recebi, sei lá, 100, 200 reais, é só 10 reais.
Não é questão de quantidade, é questão de aliança. Nós estamos falando sobre aliança. Se você tem uma aliança com Deus, seja fiel a essa aliança. Porque se você for fiel da sua parte, Ele permanece fiel. O problema é que muitas vezes nós rompemos a fidelidade e deixamos de desfrutar os méritos e os benefícios que a fidelidade produz. Veja no casamento, quando uma das partes quebra essa aliança, quanta dor e quanto sofrimento não é causado, não é verdade? Deus, ele nunca quebrou a parte da aliança dele. Somos nós quem quebramos muitas vezes essa parte da aliança. Então seja fiel, seja com 10, com 1000, com 100, com 50, mas seja fiel a Deus. Porque existe, é bíblico, o dízimo ele é bíblico. E exige da nossa parte confiarmos em devolvermos para que Deus ele abra os céus e derrame essas bênçãos. E outra coisa, o dízimo ele repreende demônios que não têm oração que repreenda cortador, migrador, destruidor e o devorador. Somente a fidelidade faz com que esses espíritos sejam impedidos de agir na vida econômica. Então seja fiel a Deus. Nós estamos com um trabalho de expandir a nossa igreja. A nossa igreja tem apenas 2 anos, mas temos muitos projetos e todos aqueles que contribuírem com os seus dízimos e ofertas, esses também vão expandir junto com a obra de Deus. E eu creio, essa terra ela é fértil, toda semente lançada aqui, ela vai crescer e frutificar, tá bom? Que Deus abençoe você que tem sido fiel e depositado os seus dízimos, ofertas, quem tem contribuído com o trabalho social da igreja, que Deus retribua. E eu sei que Ele vai, porque nós não sabemos quem são, mas Deus conhece. Cada vez que você tira, talvez de onde você não pode, quando você devolve o seu dízimo e fala, poxa, mas eu tinha que pagar essa conta. Então Ele vai se encarregar de multiplicar na sua vida. E não se esqueça de dividir com a gente os testemunhos, para que outras pessoas tenham a fé delas despertadas e voltem a ter essa aliança de fidelidade com Deus, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia e amanhã estaremos de volta aqui, meio-dia, com um momento de reflexão. Não se esqueça que às 21 horas o bispo estará aqui trazendo uma mensagem de Deus e com uma oração onde Deus tem operado maravilhas e milagres. Se você foi abençoado através desta mensagem, abençoe aquelas pessoas que estão olhando para trás para observar o que não deve e que talvez tenham parado no tempo. Compartilhe no seu WhatsApp e nas suas redes sociais. Só não deixe de abençoar outras pessoas, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.